pra gente não focar tanto nessa área de política, que eu sei que você tem uma história aí também voltada para o empreendedorismo, Sim. né? E, inclusive, no dia que eu fui lá em Atalaia, eu mandei uma mensagem para você, você falou, cara, eu tô aqui em tal lugar, daqui eu saio para cá, de lá eu vou para não sei aonde, e eu não vou conseguir falar com você hoje, enfim. E essa outra parte do Jonathan aí, sem ser o vereador? Na verdade, Júnior, assim, a minha história começou bem, bem novo, né? Tinha 10 anos de idade, meus pais se separaram quando eu era bem novo, né? Então, tipo assim, eu nem recordo, né, pra você ter ideia. E isso eu sempre vi nos momentos, as oportunidades. Então, tipo assim, eu sempre fui muito grato a Deus por tudo. Então, hoje eu falo assim, mas é muito estranho você falar assim, eu sou grato a Deus por meus pais terem se separado. Mas sou, porque eles são amigos, ele é muito pai pra mim, ela é muito mãe pra mim, e eu vejo que isso me amadureceu mais cedo. Então, com 10 anos, eu iniciei minha vida na parte de trabalhar, de 10 para 11 anos. Então, eu sempre via nas oportunidades. Eu vi meu irmão trabalhando, ele era um pouco mais velho que eu, 3 anos de diferença. Falei, cara, mas com 13 anos ele pode trabalhar, por que eu não? Eu não entendia aquela questão de criança, sempre estudei, então, tipo assim, nunca faltei em escola, nunca reprovei, sempre fui assim, um bom aluno. Então, nessa parte, eu sempre falei, cara, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ser independente. Com 10 anos, né? Queria comprar um brinquedo, não queria depender de mãe, depender de pai. Graças a Deus eles tinham condição para me dar, mas eu queria ser independente. Sim. E aí eu optei em começar a vender sorvete. Eu via meu irmão vendendo na cidade, queria vender, mas eu era muito novinho. Aí eu recebi meu primeiro não. Eu fui até a mulher e falei assim, mas você não pode vender, você é muito novinho. Acredite, meses depois eu estava trabalhando com ela. Eu insisti muito mesmo, na época, Dona Sirlene, e eu comecei a trabalhar com ela. Aí eu trabalhei 2 anos e alguma coisa vendendo sorvete, já tinha 11 para 12 anos, eu estudava e vendia sorvete. Aí comecei a vender sorvete na cidade. Você estudava de manhã? Na época de manhã. De manhã, Aí tá. eu saía meio-dia, eu nem almoçava, eu ia direto pra sorveteria, Sim. já começava a vender sorvete e ia pra cidade. Então eu passava em casa, almoçava rapidinho e ia vender. Aí eu sempre olhava a oportunidade, mas nossa, hoje tá ruim de venda, o que eu preciso fazer? Aí eu descobri um lugar novo. Exemplo, tinha uma cooperativa lá, eu ia vender lá. Aí eu chegava lá, via que tinha um amigo que vendia lá. Aí, exemplo, assim, o cara na época era... Não esqueça dessa história porque tem um exemplo, né? Vendia um sorvete de fruta 35 centavos. Aí 3 sorvetes, os caras... eu lembro desse tempo aí dos 35 centavos de sorvete. Nossa, eu lembro quando eu ia, eram os doces todos, assim, era... eu saía da escola, desculpa, só te cortando. Sim, claro. Eu saía da escola, o doce era 10 centavos, 10 a paçoquinha, 15 centavos. Um doce que vinha um hominho de plástico, assim. De plástico, vinha junto, né? Que era o tempo bom, né? O tempo bom. Hoje não, hoje não vem mais nada, hoje né? é só tá embalagem. Tudo E aí, Júnior, eu cheguei nessa cooperativa, daí eu vi que na época de safra, lotava de caminhoneiro lá. Falei, não, eu preciso vender para esse pessoal. Aí eu chegava lá e esse senhor que na época vendia, ele vendia, exemplo, 3 sorvetes, dava 1,5. Eu chegava e falava, eu faço R$1. Por incrível que pareça. já exercendo empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu faço R$1. Aí muitos deles estavam ali, tipo assim, tinha alguns que realmente não tinham dinheiro na hora ali, porque caminhoneiro e tal. Aí era tudo conhecido da cidade, ficava ali para embarcar, né, que trazia grãos para Maringá, enfim. Aí tinha alguns que falavam assim, mas eu não tenho dinheiro aqui, eu posso te pagar amanhã? Aí eu pensava, não, eu vendi 30, eu tenho R$8 para me receber. Você vai querer quanto? R$1. Não, beleza, pode, mas você me paga. E muitas vezes eu ia embora sem dinheiro, tipo assim, sem a minha comissão, mas eu sabia. E no outro dia eu chegava lá, o cara, ao invés de dar R$1, dava 2 para mim. Porque eu confiei nele. Ele Porque pagava era com criança, juros. o cara não ia nem sequer e falava assim, nossa, você vai dar um golpe? Não, de forma alguma, o cara me pagava. Aí eu falei, não, as oportunidades estão aí. Aí comecei a aprender. Aí eu fui trabalhando, aí depois eu mudei de fui para outra sorveteria que a mulher parou, fui para uma outra, que inclusive são um casal de amigo meu que hoje reside em Portugal. Comecei a trabalhar com eles. E trabalhava vendendo sorvete de manhã, à tarde, de manhã eu estudava, e à noite eu ia trabalhar de garçom com eles. Nessa época eu já tinha 14 anos. Tá. Aí trabalhava de garçom, então sempre assim, sempre estava sendo independente. Quando eu tive de 14 anos até 16, eu fui para outra lanchonete, que era um amigo meu, que hoje ele é falecido. Eu trabalhei 2 anos com eles também, como garçom. Aí já comecei a trabalhar como garçom, como caixa. E aí, com 16 anos, eu saí de lá para trabalhar num posto de gasolina, onde eu fiquei mais 2 anos. Entendi. Aí eu terminei meu colégio, né, o ensino médio, terminei o colégio, aí comecei a estudar um cursinho, que na época eu queria fazer faculdade de Direito, acabei começando, mas eu parei porque eu queria realmente administrativo, né? Sim. Administração. Você se formou em administração? Administração, isso. Legal. Aí eu fiquei nesse posto, aí depois, nesse período que eu saí do posto, eu fui trabalhar para uma empresa que me vendia shows de banda, entendeu? Que tinha banda e eles vendiam show. Aí eu comecei a trabalhar com eles até 2011. Aí em 2011 eu comecei a me preparar para ser candidato em 2012. Aí eu comecei toda essa parte. Aí quando foi em 2008,
esse amigo meu que eu falei pra você, que é o Fábio Vilhena, que foi prefeito em Atalaia em 2013 a 2020, ele me chamou, na verdade, ele era candidato a vereador, na época ele recebeu a primeira eleição pra votar, com 16 anos. Ele falou assim, não, vai ter uma reunião que eu sou candidato, queria apresentar a proposta. Eu fui, porque o primo dele é muito meu amigo de infância, né? E eu fui, aí eu peguei mais gosto pela política ainda. Eu falei, não, eu quero ser candidato futuramente um dia, vou me preparar. Isso era em 2008, né? Aí, por isso que eu sempre falo pra você, eu sempre vi nos momentos as oportunidades. Sim. Então, num dia, eu peguei uma amizade com ele, ele ia viajar para o Paraguai e falou assim, ó, quero que você vá comigo. E foi eu, o primo dele e tal. Fui lá. Aí eu fui, tipo, o Paraguai tem aquela cota que você pode trazer as coisas. Eu fui pedindo pra ele, mas você quer alguma coisa do Paraguai? Ah, eu quero. Vou trazer pra você. Aí você quer? E aí trouxe tudo dentro da cota que podia, né? Fazer tudo certinho, né? Sim. Trouxe. Aí eu cheguei ali e falei assim, não, eu posso. Ah, a pessoa, falei, dá um pouquinho, eu não vendo, mas dá um pouquinho. Aí me ajudou. Aí eu já peguei gosto pela coisa, né? Entendi. Aí eu falei assim, fiz algumas diversas viagens para o Paraguai pra poder custear minhas despesas e tal. Aí quando foi em 2012, eu me candidatei pra vereador. Não fui eleito. Aí em 2013 eu recebi o convite pelo próprio Fábio para trabalhar com ele na prefeitura. Só que em 2012 eu já tinha começado a mexer com eventos, que também é uma das minhas funções, ocupações hoje, que é produtor de eventos. Então eu comecei a fazer uma parceria na época com a Marinha FM, trabalhei com eles em 2 eventos e eu percebi que eu tinha uma certa facilidade para isso. Falei, não, eu vou investir nisso aí, que é uma carreira promissora, então eu quero isso para mim. Aí em 2012 comecei a trabalhar com eventos. Em 2013 eu entrei na prefeitura convidado pelo Fábio, né? Cargo de confiança, cargo comissionado, né? Em 2013 eu entrei e fiquei 8 anos com ele. Só que quando eu entrei na parte de cultura. Só que aí a gente naquele período teve uma mudança de programa de sistema interno da prefeitura que trabalha, né? Sistema público. Aí ele precisou de mim na parte de compras. Você falou, você não dá uma mão lá por um período e tal. Eu fui. Aí nesse período que eu fui, eu me adaptei muito bem. Aí ele falou, não, você tá no lugar certo, você vai ficar aqui comigo um bom tempo aí. E fiquei pelos quase um pouco mais de 7 anos na parte de setor de compras e licitações. Aí nesse período terminei minha faculdade, comecei meu curso de corretor de imóveis. Aí fui convidado por um amigo meu que tinha um primo em Minas Gerais e falou, ele precisa de um corretor em Minas Gerais para ser responsável da empresa dele. Ir lá de vez em quando e tal. Falei, não, eu aceito o convite. Aí já peguei e abracei Minas Gerais. Falei, não, então tá, vamos para Araguari. Fui para lá também. Tipo assim, fui, no caso, fazer uma parceria, fechar uma parceria, aí já me desmembrei para Minas Gerais também. Então, atualmente sou corretor em Minas Gerais e também no Paraná. E agora fiz uma parceria em Santa Catarina que estou começando a pegar meu Cresce lá para começar a atuar em Camboriú e região litoral. Certo. Então, cara, quanta coisa que é aí. Bastante. Não sei se você pode falar, mas quantos anos você Eu tem? tenho 31 anos. 31 anos. Eu faço 32 em dezembro. Tudo isso aí. Uma bagagem bem grande. Rapaz. Mas é o que eu falo pra você, Júnior. Na verdade, assim, quando você nasce com aquilo, tipo assim, eu tenho pra mim que eu sempre fui um bom empreendedor. Então, assim, é uma coisa que dá certo. É verdade mesmo. A gente tem gente ouvindo aqui. Tem gente aqui que tá precisando ouvir isso aí, na verdade. Entendeu? Inclusive eu. Mas assim, eu só te cortando. Eu sempre vi, igual eu falei pra você, nos momentos da oportunidade. Por incrível que pareça. Nesse período todo, a gente vai dando um flash na memória e vai lembrando, né? Cara, dia de finados, por exemplo. Eu vi que no dia de finados tinha uma demanda no cemitério. Eu ia vender vela na porta do cemitério. Por incrível que pareça. Andrezinho? Eu tenho um amigo. Já mandou um corte pra nós aí. É mesmo? eu tenho um amigo que esse Murilo, que é amigo meu também, sempre foi assim igual eu. Hoje ele tem uma empresa dele mesmo, entendeu? E então eu sempre vi, na verdade, a oportunidade no momento que devia, entendeu? Entendi.